Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem um balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, mais uma vez Jesus está numa de suas caminhadas, numa de suas diligências, e agora passando em território hostil, um ambiente que não era frequentado pelos judeus, um ambiente dos samaritanos, certo? Apesar de serem, ou de terem a raiz na mesma família, havia um litígio bem desconfortável entre os judeus e os samaritanos. E agora, Jesus veio para salvar a todos. Então a história aqui é pautada em salvação. No domingo eu conversei com vocês sobre a preparação que precisaríamos fazer para enfrentarmos a segunda morte, tá certo? Essa foi a temática. O que tens preparado? Para quem será? Nós temos 2 vidas, uma no corpo físico e outra na alma. A palavra morte quer dizer apenas, de uma forma bem simples, separação. Você morre a primeira vez quando o espírito deixa o corpo. Você corre o risco de morrer a segunda vez quando a alma é separada de Deus. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos descobrir algumas coisas bem importantes nesse texto. Primeiro, nós vamos observar a história desta mulher, porque ela vai de alguma forma nos representar. Vamos esquecer as questões de gênero, vamos esquecer a dificuldade que ela está enfrentando aqui, vamos apenas focar no que essa mulher está buscando, ok? É importante que a vida dela está pautada em 2 direções. Uma, ela é física, ela é material, mas a outra não tem a ver simplesmente com questões físicas, financeiras e materiais. É lógico que ela tem um cântaro à mão, ela tem uma corda, o que indica que esta mulher está em busca de água, tá certo? Isso é algo para seu corpo físico e não para sua alma. Ela sai de casa para buscar no poço de Jacó uma água, e é simplesmente isso. Não tem nada de extraordinário nisso, não tem nada de sensacional, é muito comum. Ela é uma pessoa que vive nesta terra, e por viver nesta terra, neste mundo, ela tem necessidades desta terra e deste mundo, e uma delas básicas é água.
O ser humano basicamente depende de água, abrigo e alimento. Então, quando olhamos para isso, é essa história que nós vemos. Porém, por detrás desta mulher existe outra procura, porque ela não é apenas um corpo, ela não é apenas matéria. Tem outra coisa que ela está buscando. Ela busca a satisfação de um relacionamento. Ela busca a tão sonhada felicidade que a maioria ou todo ser humano emocionalmente saudável está buscando. Ela quer ser feliz. Então permita a ela buscar sua felicidade onde? Onde ela acredita que a felicidade está. Está cheio de gente aqui buscando a felicidade no dinheiro. Está cheio de gente aqui buscando a felicidade nos filhos. Está cheio de gente aqui buscando a felicidade numa casa própria. Porque as pessoas vão buscar a sua felicidade onde ela acredita que a sua felicidade está. Isso é extremamente respeitoso. Nós olhamos para alguém que é uma lutadora como você, que tem buscado seu alvo, que tem buscado alcançar seu propósito ao longo dos anos. É somente isso que ela está fazendo. A única questão é que ela procura os seus relacionamentos ou a sua felicidade num ambiente ilícito, se relacionando ou achando que um homem pode entrar na sua vida e fazê-la feliz. É isso que ela pensa. Ela é uma lutadora como todos nós, como você que sai de casa todos os dias, certo? Talvez não para buscar a água que ela buscou no poço, mas para buscar o recurso para a luz, para o gás, para o alimento, para a internet, para o colégio e para tantas outras coisas. A história da mulher é a mesma nossa, ela só precisa de uma boa consciência de adaptação, é somente isso. E ela está lutando para alcançar tudo isso sem sucesso. É isso. E na minha visão, tem alguém que está olhando as pessoas que não desistem. Tem alguém que está olhando as pessoas que procuram a felicidade, que procuram a plenitude, certo? Que procuram ser felizes. Está certo. Quando esse alguém olha para tudo isso, ele tem um mensageiro neste mundo. Ele enviou seu filho. E seu filho vai ser destinado a ter um encontro com esta mulher. Não é nada apropriado, diga-se de passagem. Primeiro, porque é uma abordagem a uma mulher. Isso já era algo, que não era muito recomendado. Segundo, ela era uma samaritana. Então Jesus vai quebrar, alguns protocolos, vai quebrar alguns estigmas, algumas coisas, para chegar até esta mulher. Por quê? Porque ela está procurando aquilo que ele pode oferecer. Ela está em busca do que ele tem para dar. A satisfação que ela busca nos relacionamentos e não encontra, ele pode oferecer a ela. E mais, ele pode dar a ela acesso à salvação. Preste atenção nesse encontro. Meio-dia, Jesus fica sozinho para encontrar a mulher. Seus 12 discípulos vão a Sicar, um pequeno lugarejo de Samaria, para comprar comida. Ele senta próximo do poço quando ela vem para tirar a água. É só isso que ela quer. É a água, tá certo? E essa outra parte da alma, de suas emoções, ela continua tentando resolver. Quando ela se aproxima do poço, Jesus a aborda, dando a ela uma vantagem extraordinária no diálogo. Jesus faz com que ela pense que ela está em vantagem. Quando Jesus diz que depende dela, ele põe ela em vantagem. Todas as vezes que você demonstra para outra pessoa que precisa dela, inevitavelmente essa pessoa se sente um pouco mais confortável. Então ele disse: você pode me dar de beber? E ela disse: como o Senhor, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou
samaritana. Esse diálogo não deveria existir entre nós. E Jesus começa a conversar com ela e disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, moço, o senhor não tem com que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também o seu gado? E Jesus volta a falar para ela: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Note que ele está o tempo inteiro buscando falar com ela. Eu não estou conversando com você sobre coisas terrenas. Eu não estou conversando com você sobre a água do poço. Eu não estou falando sobre o seu corpo. Eu estou falando sobre sua alma. Eu vim aqui para dar a você aquilo que você está procurando e não consegue achar em lugar nenhum. Você está tentando buscar na bebida? Tenta buscar no sexo livre, tenta buscar na comida, tenta buscar no dinheiro, nas compras, tente buscar nas viagens, tente buscar na formação acadêmica, tente buscar na gestação, tente buscar no casamento, tente buscar na igreja sem achar Cristo. Tente procurar o que vai fazer a sua alma plena em lugares errados, e você vai terminar como esta mulher, uma errante. Alguém que, apesar de fazer tantas coisas, de lutar, está batalhando, certo? Como alguém que esmurra o vento. Mas agora ela está diante de alguém, de um homem, é verdade. E pela primeira vez ela está diante de um homem que não quer seu corpo, um homem que não quer prazer com ela, um homem que quer dar a ela o que ninguém pode dar, o que ninguém pode oferecer. Mas é difícil para ela entender isso. Todos os homens que ela encontrou na vida sempre quiseram tirar dela alguma coisa. É lógico que ela se fecha. É lógico que ela não consegue entender. Apesar dele ser um estrangeiro, apesar dele ser um judeu, ele também é um homem. E ela já deve estar bem traumatizadinha, certo? Com a postura dos homens. Mas Jesus começa a explicar a ela o que ele quer lhe oferecer. Diz: aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai fazer dentro dele um manancial que vai jorrar. Ele está dizendo para ela: querida, sua dependência, ela acabou. Se eu entro na sua vida, eu sou o suficiente para te fazer feliz. Eu sou o suficiente para dar a você o que ninguém. Não interessa o que te fizeram no passado, não interessa o quanto te feriram, o quanto te decepcionaram, o quanto te molestaram, o quanto te magoaram, o quanto te traíram, o quanto te humilharam, não interessa. Não existe ninguém que pode mudar o passado, mas existe alguém que pode mudar o futuro. E esse alguém é Cristo, numa parceria com você, porque se você não quiser, ele também não pode mudar. Então ele está mostrando isso para ela, mas é difícil. Onde o senhor tem desta água? Me dê um pouco aqui, certo? Note que a dona não consegue entender nada. Está Jesus falando de um mundo espiritual, emocional, e a mulher quer saber da água. Cadê a água? Cadê o cântaro? O senhor não tem corda, o senhor não tem isso, o senhor não tem aquilo. E eu gosto como ele aborda, porque ele foi altamente discreto, certo? Mas quando ele viu que não funcionava, ele queria salvar de qualquer jeito. Diz que quem não vai pelo amor, vai pela, e não vai com honra, vai com desonra. Ele falou: dona, vamos fazer o seguinte, vou perder a senhora não, vai lá chamar seu marido. E ela pensou: vamos voltar para a água. Eu acho que estava mais, né? Vai lá e chama o seu marido. Ela falou: aí moço, posso falar a verdade para o senhor? Eu sou o quê? Solteira. Estou na pista. É isso aí, moço. Eu não tenho marido. Jesus falou:
Não tem não. Certo? Bom, a senhora não tem porque a senhora já teve 5. Eu imagino a face. Pensa, você encontra com um estranho, certo? Certo? Ele é um homem potencial, mesmo sendo estrangeiro, certo? Com mais trauma, a dona ainda não achou o homem da vida dela, está até dividindo com outra. Está no texto, não sou eu que estou falando não, tá certo? Aí Jesus, a senhora não tem, deixa eu explicar para a senhora, dona. A senhora já teve, note que Jesus invade o passado dela. A senhora já teve 5 homens, até aí está tudo bem. Quantas mulheres solteiras já não teve 5, 7, 10 homens? Namorado, namorido e todas essas coisas. Ninguém falou nada, a mulher ficou tudo quietinha, certo? Mas é uma grande verdade. Até aí tem alguma coisa de errado? Ela já teve, né? Ela não é casada e já teve alguns homens possíveis maridos que não deram certo. Tem alguma coisa de errado com o passado dela? Não, mas agora Jesus vai enfiar a faca na dona no presente. Mas além dos 5, dona, a senhora está no 6º, que nem é seu. Aí chamou a dona de adúltera. Na classe, mas chamou. Tá certo? Na categoria. A senhora está no 6º que não é teu. Quando ele falou isso, ela não aguentou. Ela falou, nossa, sem graça. Eu vejo que o senhor é profeta. Vamos mudar de assunto, que esse negócio de água e homem está ruim para o meu lado. Olha, na água eu não entendi e no homem eu me envergonhei. Então vamos ver qual é a próxima opção. Ela disse, eu vejo que o senhor é profeta e os nossos pais adoravam nesses montes e vocês, judeus, adoram ou dizem que Jerusalém é o local de adorar. Bom, ela foi buscar o quê? O que ela foi buscar no poço? Ela foi buscar água, sim ou não? Jesus falou de uma água que ela não entendeu, certo? Falou de um marido que ela não queria conversa, sim ou não? Mas fez com que a pauta da conversa mudasse de coisas materiais para coisas espirituais. Vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesses montes e vocês dizem que Jerusalém é o local de adorar. Agora Jesus vai quebrar ela e vai dizer, dona, deixa eu explicar a senhora. Ora vem, que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque Deus não tem lugar para adoração. Deus busca adoradores que o adorem em qualquer lugar. Para um adorador, qualquer ambiente é ambiente de adorar, porque o ambiente não faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Você está entendendo? Quando olhamos para isso, não interessa onde você mora, onde você frequenta, onde você trabalha. Quando você chegou, você não chegou sozinho, você chegou acompanhado. Deus chegou contigo e aquele local se tornou um local de adorar. E é assim que funciona. É desse jeito. Quando olhamos para isso, Jesus começa a expor a ela um treinamento extraordinário sobre salvação. Ora, vem que nem nesses montes adorareis o Pai, certo? E agora Jesus diz algo: vós adorais o que não sabeis. É aqui que eu quero me deter. Eu vou terminar, mas volto aqui. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês não sabem muitas coisas a respeito do assunto mais importante da vida de vocês, que é a salvação, que é ter um encontro para vencer a segunda morte. Vocês adoram sem conhecimento. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus está dizendo é: eu estou aqui trazendo e preparando pessoas para ensinarem, né, vocês a entenderem sobre salvação. Porque Jesus faz praticamente um intensivo com esta mulher, porque é ela que vai ficar como evangelista em Samaria, não é nenhum de seus discípulos. É por isso que Jesus fala com ela coisas que sequer conversou com os discípulos.
uma conversa dessa? Ora vem, que nem nesses montes, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Talvez se essa frase fosse dita a Pedro, ele não teria reclamado de ter que ir conversar com Cornélio. Com Ananias, ele não teria restrições para ir até Paulo. Certo? Essa é a grande verdade. Mas Jesus está falando com ela de conhecimento. Hoje nós temos que lidar como pastores com pessoas que passam dezenas, talvez centenas de horas por semana, escutando todo mundo, ouvindo todo mundo, é todo tipo de teologia, entendeu? É um apagão que vai vir, e estão cortando o cabo no ar, que todo mundo vai ficar. O pessoal chega na igreja, tudo. Que hora corta o cabo? Que hora? Sabe o que é isso? Eu aprendi uma coisa com o Padre Léo, falecido, né? Padre Léo da Missão Carismática, um dos maiores preletores que já ouvi na minha vida foi esse cara. E uma vez, certo, ouvindo uma palestra de Padre Léo, ele disse para mim, foi diretamente para mim, ali, sabe, eu peguei aquilo para mim: nunca diga vou assistir televisão, diga eu vou assistir programas de televisão, e selecione o que você vai assistir. Quem assiste tudo acaba não sabendo nada. Então, se você tem acesso à internet, cuidado, porque às vezes combater a quantidade de coisas que você escuta é difícil. E o sistema, ele é inteligente. O Lula falou uma frase extraordinária. Cara, como o cara pode ter um nível de sabedoria? Sabe o que ele disse essa semana agora? Que o Brasil não precisa investir em inteligência artificial, porque já tem gente demais inteligente no Brasil. Cara, eu fiquei assim, eu achei até que era a Dilma, eu fui ver de perto, porque eu achei fantástico, certo? A frase, pare e pense numa coisa desse tipo. O que acontece? As pessoas estão escutando tudo, sem avaliar praticamente nada, e nós temos 4 horas, 6 horas por semana para lutar contra tudo isso que você está ouvindo o tempo inteiro. É pouco tempo para a gente. Eu já estou querendo fazer culto todo dia no projeto começar. Aí eu não sei mais se nós vamos ser crente ou vamos ser da igreja. Não é? Porque vem tanto na igreja que você nem mais é crente. Você é da igreja. É assim que funciona. Então Jesus começa a conversar com essa mulher, sabe? E mostrar a ela a dificuldade de conhecimento que as pessoas estão tendo. A dificuldade de entender a respeito de um dos assuntos mais importantes de sua vida, que é a vida eterna. Então ele explica para ela que se ela vai se tornar uma adoradora, não interessa se é Samaria, se é Jerusalém, não interessa se é no Egito, se é na Babilônia, se é na Pérsia, certo? Não interessa, certo? Um verdadeiro adorador, ele é um adorador em qualquer lugar e pronto. Posso ouvir um amém? E aí ele fala sobre conhecimento, e agora ele diz o seguinte, ele diz: porque o Pai anda buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu gosto dessa colocação por 2 coisas. Primeiro, porque a minha visão, espírito, adora em espírito, tem a ver com aquilo que é abstrato, com aquilo que não é palpável, né? Não vou usar uma palavra, mas é de uma forma simples. Falar pneumo não é minha intenção. É o abstrato, é aquilo que não se pode ver, sabe? Não se pode palpar, não é material. Quando ele diz adora em verdade, me parece que a tônica é mostrar com aquilo que é visível, com suas obras, com seu tempo, com seu dinheiro, com aquilo que é mais concreto, certo?
Mas ele diz que o verdadeiro adorador é aquele que consegue adorar, certo, de forma material, palpável, visível, com boas obras, mas que consegue também adorar em espírito, ok? Entendendo o que é oração, o que é jejum, o que são aquelas coisas que nós não temos como palpar, com a sensibilidade das coisas espirituais. Me parece que é isso que ele está querendo dizer. Só que ele me dá uma informação tão preciosa nesse texto, que ele diz que aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele é alguém que Deus está procurando. E aí eu vou te dar uma dica que para mim, certo, tem funcionado. Não é um único modelo, diga-se de passagem, mas eu aprendi, certo, talvez a lidar com ele para poder divulgá-lo. Você pode buscar a Deus: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso. Isso não é bíblico? Então existe um modelo de se relacionar com Deus. Que modelo é esse? O modelo da busca, da procura. Me procure nas madrugadas, certo? Nós temos ênfase a isso, mas eu quero te oferecer um outro modelo que também é muito bom e eficaz. Viva de tal forma que você se torne alguém que Deus está buscando. Se não está funcionando para você: pastor, eu estou procurando a Deus e não estou encontrando, então pare de procurar a Deus e se torne alguém que Deus está procurando, que se você não o achou, Ele vai achar você, pode ter certeza, certo? Se você teve dificuldade de encontrá-lo com esse modelo, talvez é simplesmente porque ele não é o seu. Entendeu? Talvez por isso você não achou. Pastor, mas eu procuro a Deus, eu me dedico, eu procuro e não sinto, eu não vejo. Então pare de procurar a Deus e descubra quem é que Deus está procurando e torne-se alguém que Deus está procurando. Isso tudo ele está transmitindo a uma samaritana. É isso. E ela vai entender perfeitamente. Quando Jesus termina de explicar isso, não é Samaria nem Jerusalém. Olha só, vocês adoram o que não conhecem. No final, ela diz: mas nós estamos esperando o Messias. E aí Jesus diz para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Ela já sabe. Depois que ela já sabe quem é o Messias, já sabe que um adorador não tem lugar para adorar, e já sabe que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sabe o que ela fez com o cântaro d'água? O que ela fez? Largou na beira do poço e foi embora. Duas coisas essa mulher me indica. Primeiro, ela achou algo que não estava procurando: a água que Jesus Cristo oferecia. Segunda coisa que ela me diz: me espera que eu estou voltando. Prova disso é que eu deixei meu cântaro aqui, certo? É isso. Eu imagino os discípulos chegaram, talvez ela também deixou o cântaro. Por quê? Porque talvez os discípulos também não tivessem recipiente para tirar a água. Jesus não tinha, ela mesmo falou. Também pode ter sido, né? E ela vai. Quando ela está indo, quem é que está vindo? Os 12 evangelistas. 12. Entendeu? Estão vindo. O que eles estão trazendo? Comidinha. Eles foram a Sicar, sim ou não? Foram a Samaria. Eles falaram que Jesus Cristo salva lá? Sim ou não? Não, já falei isso aqui. Mas a mulher foi lá e falou para os caras assim, chegou lá no meio dos homens, imagino eu. Falou: aí rapaziada, eu vim lá do poço agora, deixei até meu cântaro que eu vou voltar lá, mas eu acho que eu achei o Messias. Aí eu imagino a cara dos camaradas. Ô dona, com a vida que a senhora tem, a última pessoa que aparecer para a senhora era o Messias, tá? Ele não vai aparecer com gente da sua estirpe. A senhora não merece, porque tem gente que gosta de falar isso de nós.
Tá? Porque você matava, você roubava, você se prostituía, você não era legal, você era isso, você era aquilo. Como é que Jesus te aceitou? Menino, vá para o inferno que Jesus me aceitou, e vá você e dá lembrança para o Satanás e me deixa quieto. Não dá vontade de nós falar? A gente não fala, mas para e pensa. Ela chega lá e diz para aqueles homens: eu acho que eu encontrei o Messias. Ele me disse tudo. A minha cabeça pensa muita coisa esquisita. E eu acho que só foram lá porque um daqueles caras pegava a dona antes. Eu fico pensando que se não foi isso, porque ele falou assim: ó, me disse tudo quanto eu tenho feito. Os caras falaram: maluco, deve saber de mim. Agora deu ruim, certo? E ainda acusou o casado. Vai que Jesus encontra com a esposa dele e denuncia. Eu só sei de uma coisa: quando eles estão comendo, quem é que vem andando? A mulher, querida, a dona do cântaro. E o que é que ela está trazendo? O que discípulo nenhum trouxe: gente para ser salvo por Cristo. Olha que coisa interessante esse texto. Quando nós olhamos para isso, eu fico pensando, primeiro, se nós sabemos a respeito de nossa salvação. No domingo eu falei, não vou repetir, mas eu vi alguém perguntar algumas coisas que me deixaram bem preocupado como pastor de uma igreja. Você sabe quais são os fundamentos da salvação? Se você, como membro do Projeto Recomeçar, fosse perguntado hoje por alguém lá fora: quais são os fundamentos da salvação para a fé que você professa? É importante esclarecer a você que, dependendo da escola que vai esclarecer esses feitos, isso pode se prolongar por 10 fundamentos, até 20 fundamentos. Você vai encontrar pessoas usando, certo, um número bem extenso, mas eu vou te dar 6, que para mim são suficientes, certo? Primeiro, para você mostrar às pessoas que conhece, ok, o caminho para ser salvo. Então eu separei 6 fundamentos da salvação, porque eu quero que esteja na ponta da língua da igreja. Que eu fico pensando, se alguém abordasse um membro da igreja que eu sou pastor e falasse sobre segunda morte e ele não soubesse, como vencê-la ele não soubesse, e perguntasse: você sabe os fundamentos da salvação, que são coisas básicas, ok? E a pessoa diria: não, eu não sei, ou se atrapalharia, e alguém perguntasse assim: quem é o seu pastor? Onde você caminha? Eu imagino a vergonha que nós seríamos. Então, se você gosta de anotar, eu acho que vale a pena você escrever, ou se você guarda, porque é fácil, e eu botei até numa sequência difícil de você esquecer, tá certo? Mas fundamentos da salvação. Primeiro, somos salvos mediante a fé. Então, o primeiro fundamento da salvação de um cristão é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que o buscam tenham fé. Segundo princípio da salvação é fácil. Se eu preciso ter fé, eu preciso depositá-la em um lugar. Então, o segundo fundamento da minha salvação é: em nenhum outro nome há salvação. E que nome é? Jesus Cristo. O segundo fundamento da nossa salvação é Jesus Cristo. O que Jesus fez para nos salvar? Derramou o quê? O seu sangue. O cordeiro que pagou com seu sangue uma dívida que não era dele. Então, o terceiro fundamento, certo, da nossa salvação é o quê? O sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Bom, primeiro fundamento qual é? Segundo fundamento é? Terceiro fundamento é isso. Para alcançarmos isso, precisaremos de uma postura.
num discurso narrado por João Batista, quando diz: é chegado o reino de Deus. A mensagem dele veio dizendo que arrependei-vos. Arrependimento é o quarto. Para que eu acesse o sangue, é necessário que eu me arrependa. Com o arrependimento eu vou alcançar aquilo que só o sangue de Cristo pode nos dar referente ao pecado. O que é? O perdão. O quinto fundamento é o perdão. Eu tenho fé em Cristo, que derramou seu sangue, porque eu me arrependi, e por me arrepender, eu fui perdoado. Sexto e último para nós aqui, se quiser estudar depois, fique à vontade para ampliar. Mas agora que eu fui perdoado, com o perdão eu me tornei justo. Justificação. Eu fui justificado. Quando Cristo me oferece o perdão, Ele me justifica, e não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque fui perdoado, justificado, certo? Com o meu arrependimento, fui alcançado por seu sangue, o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, que me deu a fé que eu preciso para viver tudo isso. Isso Jesus está expondo a esta mulher. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in a pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love, where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in a pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. And in silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love, we'll always stay.